Silêncio era a única coisa Donovan Santoro temia. Como o mais implacável KPO em Chicago, ele podia lidar com tiroteios, traição e acusações federais. Mas ele não podia lidar com o silêncio de sua filha de 2 anos, Mia. Ela nunca tinha feito um som, não um choro, não um gemido e certamente não uma palavra. Doutores chamavam isso trauma. Donovan chamava isso seu castigo. Mas aquele silêncio quebrou em uma terça-feira chuvosa em uma lanchonete em ruínas, destruído por uma única palavra impossível, quando sua filha muda apontou um pequeno dedo para uma garçonete tremendo, empobrecida, e gritou: "Mamãe!" Donovan não pediu café. Ele ordenou as portas trancadas. A verdade estava prestes a custar alguém sua vida. Chuva chicoteava contra a janela de vidro rachado da lanchonete 24 horas de Say, borrando as luzes neon do South Loop de Chicago em listras de vermelho sangue e roxo hematoma. Dentro, o ar cheirava a gordura velha, polimento de limão e desespero. Shannon Foster ajustou seu avental, fazendo uma careta, enquanto o tecido áspero esfregava contra o hematoma fresco em seu quadril, um presente de despedida de seu senhorio quando ela estava 3 dias atrasada no aluguel. Shannon checou o relógio. 2040 AM. O turno da madrugada era geralmente morto, populado apenas por caminhoneiros de longa distância e insones. Mas esta noite a atmosfera parecia pesada, como o ar antes de um tornado tocar o chão. Ela limpou o balcão pela 10ª vez, sua reflexão no dispensador de guardanapos de metal, mostrando uma mulher que parecia muito mais velha que seus 24 anos. Seu cabelo loiro estava puxado para trás em um coque severo, e olheiras escureciam olhos que uma vez tinham sido um verde vibrante, mas estavam agora opacos por exaustão. "Shannon, pare de esfregar o verniz do balcão." S grunhiu da cozinha, o chiado do bacon pontuando sua voz rouca. "Você está me deixando nervoso." "Apenas me mantendo ocupada, S." Shannon respondeu, sua voz suave. "O aluguel vence novamente na terça-feira. Eu preciso das horas." Ela não mencionou que estava também economizando para um advogado. 2 anos atrás, Shannon tinha acordado em uma enfermaria de caridade no Hospital Cook County com uma cicatriz irregular em sua linha do cabelo e uma dor oca em seu peito que nenhum doutor podia explicar. O relatório policial disse acidente de carro. O arquivo médico disse que ela tinha estado sozinha. Mas Shannon tinha pesadelos de um bebê chorando, um infante fantasma, que ela não podia lembrar de ter dado à luz, mas cujo peso ela sentia em seus braços toda vez que dormia. Eles lhe disseram que era um efeito colateral do trauma na cabeça, uma manifestação psicológica de perda. Shannon sabia que eles estavam mentindo. Faróis cortaram a escuridão lá fora, cegantemente brilhantes. Não o brilho amarelo de um táxi, mas os feixes brancos azuis claros de SUVs de luxo. 3 Escalades pretos pararam no meio-fio, em marcha lenta, em uma formação que sugeria precisão militar. A lanchonete ficou em silêncio. Os 2 caminhoneiros no box de canto pararam de mastigar. "Problema?" S sussurrou, espiando pela janela de serviço. "Shannon, vá para os fundos agora." Antes que ela pudesse se mover, a porta da lanchonete soou. Não era um som suave. Parecia um alarme. 4 homens entraram primeiro. Eles vestiam ternos que custavam mais do que Shannon ganharia em uma década, feitos sob medida para esconder o volume distinto de coldres de ombro. Eles se espalharam checando os cantos, seus olhos varrendo o cômodo com a eficiência predatória de tubarões. Então o centro se separou. Donovan Santoro entrou. Mesmo sem ler os tabloides, Shannon sabia quem ele era. Todo mundo em Chicago conhecia a família Santoro. Eles possuíam os sindicatos de construção, os estaleiros e metade dos políticos no estado.
Donovan era o herdeiro aparente, um homem descrito pela imprensa como um filantropo e pelas ruas como o anjo da morte. Ele era terrivelmente bonito, com maçãs do rosto afiadas e olhos da cor de obsidiana congelada. Ele sacudiu a chuva de um casaco de lã preto, sua presença sugando o oxigênio do cômodo. Mas não era a arma em seu quadril ou a cicatriz cortando sua sobrancelha esquerda que congelou Shannon no lugar. Era o que ele estava carregando. Amarrado ao seu peito em um carregador forrado de veludo, estava uma criança pequena. A criança era pequena, talvez de 2 anos, com uma cabeleira de cachos escuros e grandes olhos temerosos que varriam o cômodo com uma intensidade que espelhava a de seu pai. Donovan não olhou para o menu. Ele não olhou para esse. Ele caminhou direto para o box mais perto do aquecedor, sentou-se e desengatou o carregador com mãos surpreendentemente gentis. Os 4 guardas viraram as costas para ele, formando uma parede viva entre o chefe e o resto da lanchonete. Café, Donovan disse. Sua voz era um rosnado baixo, profundo e rouco. Preto e leite morno. Sal empurrou uma caneca nas mãos de Shannon. Suas mãos estavam tremendo. Não olhe ele nos olhos, ele sibilou. Apenas sirva-o e volte para cá. Shannon tomou uma respiração que chacoalhou em seus pulmões. Ela encheu a caneca, aqueceu uma pequena garrafa de leite e caminhou em direção ao box. Suas pernas pareciam chumbo. Ela tinha servido bêbados, viciados e ladrões. Mas isso era diferente. Este era poder em sua forma mais crua. Limpa a garganta. Ela se aproximou da mesa. Donovan estava olhando pela janela, sua mão repousando protetoramente nas costas da criança pequena. A menininha estava olhando para a superfície da mesa, completamente imóvel. Ela parecia uma boneca que tinha sido quebrada e colada de volta. Aqui está seu café, senhor. Shannon sussurrou, colocando a caneca para baixo. Limpa-lhe a garganta. Donovan não virou. Deixe o leite. Shannon estendeu a mão para colocar a garrafa morna perto da criança. Enquanto sua mão se movia para a luz, o medalhão de prata que ela usava, uma bugiganga barata com a qual ela tinha acordado no hospital, pendia de seu pulso. Ele pegou a luz do teto, piscando um breve reflexo. A cabeça da menininha levantou-se abruptamente. Shannon congelou. Os olhos da criança estavam arregalados. Um tom surpreendente, único de azul-violeta. Uma dor aguda disparou pelas têmporas de Shannon. Olhos violeta. Eu conheço aqueles olhos. A memória era como um caco de vidro irregular, um flash de um quarto estéril, o cheiro de antisséptico, e um bebê com aqueles exatos olhos olhando para ela. A criança pequena olhou para Shannon. O lábio da criança tremeu. Suas pequenas mãos, que tinham estado cerradas em punhos, abriram-se. Ela estendeu a mão, seus dedos agarrando o ar entre eles. Donovan virou, sua testa franzida. Mia, o que é? Ele olhou de sua filha para a garçonete. Sua mão deslizou para o interior de sua jaqueta. A menininha Mia ignorou seu pai. Ela inclinou-se para a frente contra a mesa, forçando contra a alça de seu carregador de cadeira alta, seu olhar fixo no rosto de Shannon, com um reconhecimento desesperado e de partir o coração. Então o silêncio quebrou. Má! O som era enferrujado, como um portão que não tinha sido aberto em anos. Donovan ficou rígido. Ele olhou para sua filha, seu rosto drenando de cor. Mia, mamãe? O grito rasgou a lanchonete. Não era uma pergunta. Era uma declaração. Mia apontou seu dedo diretamente para o peito de Shannon, lágrimas instantaneamente derramando por suas bochechas. Mamãe, para cima. Mamãe. Shannon deixou cair a cafeteira. Ela se quebrou no linóleo, enviando cacos de vidro e líquido escaldante explodindo pelo chão. Ela não ouviu o estrondo. Ela apenas ouviu a palavra ecoando em sua alma, destrancando uma porta que ela não sabia que existia. Lágrimas borraram sua visão sem permissão. Bebê. Ela sussurrou, a palavra escapando antes que pudesse pará-la. O som de martelos de armas armando
encheu o cômodo. Em menos de um segundo, 4 Glocks estavam apontadas para a cabeça de Shannon. Donovan Santoro levantou-se lentamente. O choque em seu rosto tinha sido substituído por uma máscara de fúria fria, letal. Ele olhou para sua filha chorando, que estava alcançando freneticamente por esta estranha. E então ele olhou para Shannon. Quem te enviou? Donovan perguntou, sua voz mortalmente quieta. Eu não. Shannon gaguejou, levantando suas mãos. Minha filha não falou uma única palavra desde o dia que ela nasceu. Donovan pisou sobre o vidro quebrado, ignorando o café quente, molhando seus sapatos de couro italianos. Ele se colocou no rosto de Shannon, perto o suficiente para que ela pudesse cheirar o uísque caro e a pólvora nele. Limpa a garganta. Ela nunca chamou ninguém assim, nem mesmo as babás, nem mesmo a mim. Ele agarrou o pulso de Shannon, sua pegada como ferro, puxando seu braço para cima para olhar seu rosto. Ele escaneou suas feições, o nariz, o queixo, os olhos, procurando por um fantasma. Limpa a garganta. Mamãe, mamãe. Mia estava berrando agora, um som de pura devastação. Adrian. Donovan latiu sem desviar o olhar de Shannon. O maior guarda-costas deu um passo à frente. Chefe, esvazie a lanchonete. Matem as câmeras. Os olhos de Donovan eram buracos negros ameaçando engolir Shannon inteira. E traga o carro para cá. Ela vem conosco. Espere, não. Shannon tentou puxar-se para trás, o pânico finalmente sobrepondo o choque. Eu não te conheço. Eu nunca a vi antes. Por favor, você está mentindo. Donovan sibilou, puxando-a para mais perto, até que seus narizes quase se tocaram. Porque minha filha não mente, e ela pensa que você é a mulher que morreu 2 anos atrás. A viagem foi um borrão de movimento e terror. Shannon estava espremida entre 2 guardas na parte de trás do segundo SUV. Eles não a tinham algemado, mas a ameaça era clara. Mova-se e você morre. Ela observou a cidade passar em disparada, sua mente correndo. A mulher que morreu 2 anos atrás. A linha do tempo batia com o acidente, o coma, o espaço vazio em sua memória, onde uma vida deveria ter estado. Ela olhou para a parte de trás do SUV líder, onde Donovan e a criança Mia estavam andando. Por que ela me chamou assim? Shannon tocou seu próprio rosto. Eu pareço com a mãe dela? Ou eu sou? O pensamento era insano. Shannon Foster era uma ninguém, uma órfã criada no sistema de acolhimento de Ohio antes de se mudar para Chicago. Ela tinha registros, declarações de imposto, uma vida. Mas enquanto o carro saía da rodovia e seguia em direção a Gold Coast, o coração afluente da cidade, a dúvida roía nela. Por que não havia fotos dela entre as idades de 20 e 22? Por que ela tinha uma cicatriz de cesariana que os doutores do Cook County alegavam ser de uma apendicectomia que deu errado? O comboio diminuiu, entrando na entrada subterrânea privada da Torre Soberana, uma agulha de vidro perfurando o horizonte de Chicago. Este era território Santoro. Fora, Adrian comandou. Eles a marcharam para um elevador privado. Os números subiram. 40, 50, 60, cobertura. Quando as portas abriram, Shannon ofegou. O espaço era cavernoso, um palácio de mármore e vidro com vista para o lago Michigan, mas parecia frio, estéril. Não havia brinquedos no chão, nenhuma foto de família na lareira. Era uma fortaleza, não um lar. Donovan já estava lá, andando pela sala de estar. Limpa a garganta. Ele tinha removido seu casaco, revelando um colete sob medida e camisa social, as mangas arregaçadas para expor antebraços musculosos cobertos em tatuagens intrincadas. Mia estava em seus braços, agarrada ao seu pescoço, seu rosto enterrado em seu ombro. Ela ainda estava soluçando, sons suaves, de soluços que rasgavam o coração de Shannon. Donovan virou quando Shannon entrou. Ele sinalizou aos guardas para ficarem pela porta. Sente-se. Ele apontou para uma poltrona de couro branca que parecia nunca ter sido sentada.
Shannon permaneceu de pé, segurando seu avental. Eu quero ir para casa. Eu tenho um turno. Será esse? Foi compensado. Donovan interrompeu. Ele pensa que você pediu demissão. Se você sair deste cômodo sem minha permissão, você não chegará ao saguão. Ele caminhou em direção a ela, o tum-tum rítmico de seus sapatos sociais ecoando no mármore. Ele parou a 5 pés de distância. Mia levantou a cabeça. Quando ela viu Shannon, seus olhos se iluminaram através das lágrimas. Mamãe, ela choramingou, estendendo a mão novamente. Donovan apertou seu aperto na criança, sua mandíbula cerrada. Pare de fazer isso. Ele rosnou para Shannon. Pare de olhar para ela assim. Eu não estou fazendo nada, Shannon chorou, lágrimas picando seus olhos. Ela é quem está chamando por mim. Eu te disse que não sei quem você é, minha esposa, Donovan disse. Sua voz caindo para um sussurro que carregava mais peso que um grito. Chamava-se Helena. Ela morreu em um incêndio em nossa propriedade em Tuscaniani, 2 anos atrás. Seu corpo nunca foi recuperado. Apenas vestígios. Ele deu um passo mais perto. Você tem os olhos dela. Você tem o nariz dela. Mas Helena tinha uma cicatriz em sua clavícula esquerda de uma queda na infância. Me mostre o quê? Não. Shannon agarrou sua gola. Donovan não perguntou 2 vezes. Ele entregou Mia a uma empregada hesitante que tinha aparecido do corredor e atacou Shannon. Não me toque. Shannon gritou, lutando de volta. Ela não era uma assassina treinada, mas ela era uma garota que tinha sobrevivido ao sistema de acolhimento. Ela pisou no sapato caro de Donovan e tentou empurrá-lo para longe. Ele nem sequer se encolheu. Ele prendeu seus braços aos lados com uma mão e rasgou a gola de seu uniforme com a outra. Shannon apertou os olhos, esperando por um golpe. Silêncio retornou ao cômodo. A respiração de Donovan engasgou. Seus dedos traçaram a pele de sua clavícula. Estava tremendo. Shannon abriu seus olhos. Donovan estava olhando para sua pele. Não havia cicatriz lá, apenas pele pálida e imaculada. Ele exalou. Um som que era metade alívio, metade desapontamento. Ele deu um passo para trás, soltando-a. Sem cicatriz, ele murmurou. Não é ela. Eu assisti a casa queimar. Posso ir agora? Shannon juntou seu uniforme, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Não, Donovan disse, virando as costas para ela. Porque minha filha, que tem sido muda por toda a sua vida, acabou de falar com você. Ela pensa que você é a mãe dela, até que eu descubra por que você pertence a mim. Eu não sou um pedaço de propriedade, Shannon retrucou, o medo dando lugar à raiva. Você não pode simplesmente me manter aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, senhorita Foster, Donovan disse, caminhando até uma pesada escrivaninha de carvalho. Ele pegou um arquivo, o arquivo dela. Ele deve ter tido sua equipe fazer uma verificação de antecedentes nos 20 minutos que levou para dirigir até aqui. Isso a aterrorizou mais que as armas. Shannon Foster, ele leu, criança de acolhimento, desistente do ensino médio, trabalhou em 3 lanchonetes em 2 anos, sem parentes vivos, dívida massiva de contas médicas incorridas após um acidente de carro em 2024. Ele olhou para cima, seus olhos se estreitando. Me diga sobre o acidente. Eu não lembro, Shannon disse defensivamente. Eu acordei no hospital. Eles disseram que eu bati em uma árvore. Qual hospital? Cook County. Donovan franziu a testa. E antes disso, onde você estava morando? Shannon pausou. A névoa em sua mente girou. Eu estava em Ohio. Eu acho que me mudei para cá procurando trabalho. Você pensa? Donovan jogou o arquivo para baixo. Há uma lacuna, Shannon. Uma lacuna de 6 meses em seu histórico de emprego logo antes do acidente. Onde você estava? Eu não sei, Shannon gritou. Por que isso importa? Porque Donovan caminhou de volta para ela, sua intensidade retornando. Minha esposa não morreu em um incêndio imediatamente. Ela foi sequestrada primeiro. Ela esteve desaparecida por 6 meses antes da casa em Tuscaniani queimar.
Os exatos mesmos 6 meses. Você não pode lembrar. O cômodo girou. Shannon agarrou as costas da cadeira para se firmar. Isso é uma coincidência. Eu não acredito em coincidências, Donovan disse. Eu acredito em alavancagem e alguém te plantou naquela lanchonete. Ninguém me plantou. Eu estava limpando mesas. Antes que Donovan pudesse responder, a empregada correu de volta para o cômodo. Ela parecia aterrorizada. Senhor Santoro. O que é, Maria? Donovan retrucou. Sou eu, senhor. Ela está histérica. Ela está se jogando contra a porta do berçário. Ela está hiperventilando. Eu não consigo acalmá-la. Ela está ficando azul, senhor. O rosto de Donovan perdeu sua dureza instantaneamente. Ele correu em direção ao corredor, Shannon seguindo instintivamente. Eles invadiram o berçário. Era um cômodo adequado para uma princesa, cheio de rosas suaves e brinquedos de pelúcia. Mas a cena era um pesadelo. Mia, limpa a garganta, estava no chão gritando silenciosamente agora, ofegando por ar, seu rosto ficando um tom aterrorizante de roxo. Ela estava arranhando sua própria garganta, pânico em seus olhos. Mia, respire. Donovan a pegou, batendo em suas costas, mas a criança estava muito longe em seu ataque de pânico. Ela estava se debatendo, lutando contra ele, seus olhos revirando. Ela está engasgando com sua própria saliva. A empregada chorou. Eu liguei para o Dr. Evans. Ele está a 20 minutos de distância. Donovan rugiu. Ela precisa de ar agora. Shannon não pensou. Ela não calculou o risco. Ela viu uma criança morrendo. Ela empurrou o guarda-costas na porta e caiu de joelhos ao lado de Donovan. Dê-a para mim, Shannon comandou. Volte, Donovan rosnou. Dê-a para mim ou ela morre. A voz de Shannon ressoou com uma autoridade que ela não sabia que possuía. Donovan hesitou por uma fração de segundo, então passou a criança debatendo-se para Shannon. Shannon não a balançou, ela não a silenciou. Ela puxou a criança contra seu peito, pele a pele, e começou a cantarolar. Limpa na garganta. Não era uma melodia aleatória. Era uma melodia que surgiu das profundezas de seu subconsciente. Uma canção de ninar baixa e assombrosa em uma língua que Shannon não falava. Italiano. O Kimbo, aquilo do... O efeito foi instantâneo. Mia ficou rígida, então mole. Suas respirações ofegantes diminuíram. Suas pequenas mãos agarraram a camisa de Shannon, torcendo no tecido. O roxo desbotou de seu rosto, substituído por um rubor de exaustão. Ela enterrou seu nariz no pescoço de Shannon e inalou profundamente, soltando um longo, estremecedor suspiro. Mamãe maior sussurrou, seus olhos fechando. Shannon continuou a cantarolar, lágrimas escorrendo por seu próprio rosto. Ela conhecia a canção. Como ela conhecia a canção? Ela olhou para cima. Donovan estava de pé sobre eles. Mas a arma não estava mais em sua mão. Ele estava olhando para Shannon com um olhar de absoluto horror. Aquela canção, Donovan sussurrou, sua voz tremendo. Helena escreveu aquela canção. Ela nunca a gravou. Ela nunca a cantou para ninguém além do bebê no útero. Ninguém mais a conhece. Ele caiu de joelhos, ao nível dos olhos com Shannon. Quem é você? Ele perguntou. E desta vez não havia raiva, apenas medo. Quem é você realmente? O silêncio na cobertura era diferente agora. Não era o silêncio pesado, sufocante de luto com o que Donovan tinha vivido por 2 anos. Era um silêncio tenso, elétrico, do tipo que vem antes de uma tempestade estourar. Dr. Trevor Evans chegou 20 minutos depois, parecendo despenteado, mas alerta. Ele era um homem grisalho na casa dos 60 que tinha remendado mais buracos de bala do que apendicectomias. Ele entrou no berçário, sua maleta médica agarrando sua mão como uma tábua de salvação, e parou morto. Shannon estava sentada na cadeira de balanço, seus olhos pesados de exaustão. Mia estava adormecida em seu peito, sua pequena mão agarrando o uniforme de Shannon tão firmemente que seus nós dos dedos estavam brancos. Donovan estava de pé pela janela, fumando um cigarro, algo que ele nunca fazia na casa
observando-as com a intensidade de um falcão circulando presa. Ela está respirando normalmente? Dr. Evans perguntou, mantendo sua voz baixa. Ela adormeceu 10 minutos atrás, Donovan disse, esmagando o cigarro em um cinzeiro de cristal. Ela não vai soltar a menina. Se Shannon se move, Mia começa a gritar novamente. Shannon! Dr. Evans repetiu, olhando para a garçonete. Ele reconheceu o olhar de uma mulher que tinha sido arrastada pelo inferno. E quem é Shannon? Isso é o que você vai me dizer, Donovan disse. Me examine primeiro, então eu quero um exame completo na mulher. Sangue, DNA, exames, tudo. Dr. Evans se aproximou cautelosamente. Ele ouviu o coração de Mia sem acordá-la, checando sua resposta pupilar gentilmente. Sua frequência cardíaca está elevada, mas ela está estável. Foi um ataque de pânico, Donovan. Choque emocional severo. Ele olhou para Shannon. Ela parece ser a âncora agora. Examine-a, Donovan gesticulou para Shannon. Shannon se encolheu quando o doutor virou para ela. Estou bem, eu só quero ir para casa. Limpa-lhe a garganta. Você está em casa, Donovan disse, as palavras escapando antes que pudesse pegá-las. Ele se corrigiu. Você está onde eu digo que você está, Evans. Olhe para a clavícula dela e então verifique por alteração cirúrgica. Cirúrgica? Evans levantou uma sobrancelha. Você pensa que ela é uma construção? Apenas faça isso. Shannon teve que entregar o espelho dormindo para Donovan. A transferência foi delicada. Mia choramingou, sentindo a perda de contato, mas Donovan a silenciou com uma rara ternura, pressionando sua bochecha contra seu colete. Ele se afastou, observando enquanto Evans começava seu exame de Shannon. Evans foi minucioso. Ele checou seu pulso, seus olhos e a velha lesão em sua linha do cabelo. Então ele inclinou a cabeça dela para trás, empurrando seu cabelo para trás das orelhas. Ele franziu a testa, inclinando-se mais perto com uma caneta de luz. Interessante, Evans murmurou. O quê? Donovan deu um passo mais perto. Vire-se, senhorita Foster, Evans instruiu. Ele levantou o cabelo dela na nuca. Ele passou os dedos ao longo de sua mandíbula. Há linhas de microcicatrizes aqui e aqui atrás das orelhas, muito fracas. Você as perderia se não estivesse procurando por elas. Que tipo de cicatrizes? Shannon perguntou, seu coração martelando contra suas costelas. Incisões de precisão, Evans disse, sua voz grave. O tipo usado em cirurgia maxilofacial reconstrutiva de alta qualidade, especificamente para remodelar a mandíbula e o nariz. O cômodo girou. Shannon agarrou o braço do doutor. Eu nunca tive cirurgia plástica. Eu sou uma garçonete. Eu não consigo nem pagar dental. Não recentemente, Evans disse, olhando para Donovan. Estas cicatrizes têm cerca de 2 anos. Elas cicatrizaram perfeitamente. Alguém gastou uma fortuna neste rosto, Donovan. Eles não apenas a consertaram, eles a mudaram. O rosto de Donovan ficou pálido. Ele entregou a criança dormindo para a empregada, Maria, que estava esperando na porta. Leve-a para o quarto de hóspedes. Fique com ela. Uma vez que a criança se foi, Donovan cruzou o cômodo em 2 passadas, agarrando o queixo de Shannon e forçando-a a olhar para ele. Ele olhou para o rosto dela, realmente olhando desta vez. Ele olhou além da familiaridade e viu as diferenças. O nariz era ligeiramente arrebitado. O de Helena tinha sido reto. O queixo era mais suave. Eles mudaram o rosto dela, Donovan sussurrou, uma fúria fria subindo em seu peito. Eles pegaram minha esposa e a esculpiram para que eu não a reconhecesse. Mas a cicatriz, Donovan disse olhando para Evans. Helena tinha uma cicatriz em sua clavícula. Esta mulher não tem. Evans desabotoou o topo do uniforme de Shannon novamente, ignorando seu protesto. Ele brilhou a luz UV de seu kit em sua pele. Ele cantarolou. Abrasão dérmica, resurfacing a laser. Olhe de perto, Donovan. A textura da pele aqui é mais suave, mais fina. Alguém removeu a cicatriz. Eles apagaram o identificador.
Shannon sentiu-se enjoada. Ela empurrou Evans para longe e tropeçou em direção ao banheiro anexo ao berçário. Ela caiu de joelhos na frente do vaso sanitário e vomitou. Ela era um quebra-cabeça, um projeto. Alguém tinha pegado uma faca para seu rosto, apagado sua memória e a deixou em uma lanchonete para apodrecer. Donovan apareceu na porta. Ele não estava mais agressivo. Ele parecia despedaçado. Nós precisamos do DNA, Donovan disse, sua voz oca. Evans, pegue a amostra. Apresse-o. Eu quero resultados em 2 horas. Acorde o diretor do laboratório se você tiver que. E se for ela? Evans perguntou suavemente. Se for ela, Donovan olhou para a mulher tremendo no chão do banheiro. Então eu vou queimar esta cidade até o chão para encontrar a pessoa que fez isso. Depois que Evans saiu com os frascos de sangue, Donovan não trancou Shannon em uma cela. Ele a levou para o quarto principal. Seu quarto. Você fica daqui, ele disse. O quarto de hóspedes não é seguro o suficiente. Eu não pertenço aqui, Shannon sussurrou. Ela caminhou até um espelho de vaidade massivo. Ela tocou seu próprio rosto, seu nariz, sua mandíbula. Ela se sentia como uma estranha em sua própria pele. Eu nem sei quem eu sou. Você é Shannon Foster agora, Donovan disse, derramando 2 copos de líquido âmbar de um decantador. Ele entregou um a ela. Beba. Ajuda. Shannon pegou o copo. Suas mãos estavam tremendo. Ela olhou para Donovan. Se eu sou ela, se eu sou Helena, por que eu não voltei? Por que eu não me lembrei de você? Porque, Donovan disse, olhando para o líquido escuro em seu copo, Helena era a alma mais suave que eu já conheci. Ela não foi construída para este mundo. Se ela viu algo traumático o suficiente, talvez sua mente apenas quebrou. Talvez esquecer fosse a única maneira de sobreviver. Ele olhou para ela, seus olhos escuros procurando os dela. Ou talvez alguém se certificou de que você não lembraria. Eles te drogaram, te condicionaram. Quem faria isso? Essa, Donovan disse, seus olhos endurecendo em sílex, é a pergunta. Ao amanhecer, a torre soberana estava em bloqueio total. As persianas de aço estavam baixas sobre o vidro do saguão e a equipe de segurança privada tinha sido dobrada. Para o mundo exterior, parecia que Donovan Santoro estava se preparando para uma aquisição corporativa. Na realidade, ele estava caçando um fantasma. Donovan sentou em seu escritório, o relógio digital marcando 5:45 AM. Ele não tinha dormido. Ele estava olhando para uma lista de nomes, seu círculo íntimo. Se Helena tinha sido sequestrada, mantida por 6 meses, cirurgicamente alterada e despejada, não foi um trabalho externo. A segurança na propriedade toscana tinha sido impecável. Os códigos eram mudados semanalmente. Apenas a família tinha os códigos. Houve uma batida na porta. Não era a batida tímida de um servo. Era o toque confiante de um igual. Entre, Donovan disse, deslizando sua arma sob uma pilha de papéis. A porta abriu e Marco Santoro entrou. Marco era primo de Donovan, o subchefe da família. Ele era mais velho, mais suave, com um sorriso que mostrava dentes demais. Ele vestia um terno cinza que custava mais que os ganhos de vida de Shannon. Donovan, Marco disse, espalhando suas mãos. Os meninos estão nervosos. Você bloqueou a torre. Você puxou as equipes de perímetro para dentro. Há uma guerra vindo que eu não sei? Talvez, Donovan disse, observando o rosto de Marco cuidadosamente. Houve um incidente em uma lanchonete noite passada. Uma lanchonete? Marco riu, servindo-se de um café da mesa lateral. Desde quando você come em lanchonetes? E por que Mia estava com você? Isso é imprudente, primo. Mia falou, Donovan disse. Marco congelou. A xícara de café pairou a meio caminho de seus lábios. Ela... O quê? Ela falou. Ela chamou uma garçonete. Mamãe. Marco colocou a xícara lentamente. Um brilho de algo passou por seus olhos. Não alegria. Cálculo. Isso é um milagre. Mas a menina está traumatizada. Donovan. Ela vê uma mulher loira. Ela fica confusa.
A mulher conhecia a canção de Ninard e Helena. Donovan mentiu. Shannon não a tinha cantado na frente de Marco, mas Donovan queria ver a reação. Aquela que Helena escreveu. O rosto de Marco ficou rígido. Isso é impossível. Helena está morta. Nós enterramos um caixão, Donovan. Nós encontramos os registros dentários. Nós encontramos dentes. Donovan corrigiu. Dentes soltos em uma pilha de cinzas. Fácil de plantar. Marco caminhou até a janela, virando as costas para Donovan. Então, onde está esta garçonete? Você não trouxe um cachorro vadio para casa, trouxe? Ela está no quarto principal. Você colocou uma estranha em sua cama. Marco virou-se, seu rosto corado. Você está insano. Ela poderia ser uma assassina, uma planta pelos russos ou as tríades. Ela está sendo observada, Donovan disse calmamente. Evans está realizando um teste de DNA. Resultados estarão aqui em 1 hora. Eu vejo. Marco checou seu relógio. Bem, eu deveria ir verificar o perímetro. Se temos uma convidada, precisamos estar seguros. Faça isso, Donovan disse. Assim que a porta clicou, Donovan pegou seu telefone. Ele discou para o chefe de sua equipe de segurança. Vigie, Marco. Não o deixe sair do prédio e coloque mais 2 homens na porta do quarto. Agora lá em cima, Shannon estava andando de um lado para o outro. O luxo do cômodo parecia uma jaula. Ela tinha tomado banho, esfregando a gordura da lanchonete de sua pele, e trocou para um roupão de seda que encontrou no armário. Servia perfeitamente. Perfeitamente demais. Ela caminhou até a estante. Seus dedos traçaram as lombadas dos livros, a arquitetura italiana, a história de Roma, o inferno de Dante. Ela puxou uma cópia de O Grande Gatsby. Ele abriu em uma página marcada. Nas margens, escrito em letra cursiva delicada e em laço, estava uma nota. Donovan, isso me lembra da noite em que nos conhecemos. Você olhando para a luz verde. Eu, o tolo do outro lado da baía. Shannon olhou para a caligrafia. Sua mão começou a tremer. Ela pegou uma caneta do criado mudo e rabiscou seu nome em um pedaço de papelaria de hotel. Shannon Foster. Ela segurou as 2 amostras lado a lado. O S era idêntico. O laço do E era uma impressão digital. Ela ofegou, deixando cair o livro. Não era apenas uma semelhança, era sua caligrafia. Oh, Deus! Ela sussurrou. Sou eu sou ela. A percepção a atingiu como um golpe físico. A garçonete, a pobreza, a solidão, era tudo uma mentira. Ela tinha um marido, uma criança, uma vida de riqueza e perigo inimagináveis. A maçaneta da porta girou. Shannon girou. Donovan, não era Donovan. Um homem em um uniforme de limpeza entrou. Ele estava segurando uma bandeja com um bule de prata. Ele manteve sua cabeça baixa. Cumprimentos do Sr. Santoro. Senhora, chá para os nervos. Eu não pedi chá, Shannon disse, dando um passo para trás. Seus instintos, afiados por 2 anos vivendo na beira da pobreza, inflamaram-se. Os sapatos do homem estavam errados. Eles eram botas de combate pesadas, não os sapatos de sola macia que a equipe usava. Senhor Santoro, insistiu. O homem disse, fechando a porta atrás dele com um clique decisivo. Ele olhou para cima. Seus olhos eram coisas frias, mortas. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma seringa. Quem é você? Shannon recuou em direção às portas da varanda. Nada pessoal, Helena, o homem disse usando seu nome real. Você deveria ter ficado morta. Marco pagou muito dinheiro para ter certeza de que você tinha partido. Você voltando, isso complica a sucessão, Marco. A mente de Shannon piscou. Um rosto. Um homem sorrindo em um casamento. Primo Marco. Ele era o padrinho, e ele será o amanhecer até esta noite. O assassino atacou. Shannon gritou e jogou o livro pesado nele. Ele o atingiu no rosto, comprando-lhe um segundo. Ela se arrastou pela cama, derrubando uma lâmpada. O assassino saltou a cama, agarrando-a pelo tornozelo. Shannon chutou, seu calcanhar conectando com o nariz dele.
Ele grunhiu, mas não soltou. Ele a arrastou para baixo, a agulha brilhando na luz da manhã. Fique parada, ele sibilou. É apenas uma overdose. Indolor? Não. Shannon arranhou o tapete. De repente, o vidro da varanda estilhaçou para dentro. Uma forma preta massiva arremessou-se no cômodo. Era um pastor alemão, um dos cães de guarda do perímetro. Mas atrás dele estava Donovan. Donovan não hesitou. Ele viu o homem, ele viu a agulha. Ele disparou 2 tiros. A primeira bala pegou o assassino no ombro, girando-o. A segunda o pegou no joelho. O homem desabou, derrubando a seringa. Donovan estava sobre ele em um instante. Ele não fez perguntas. Ele golpeou o homem com a pistola no rosto 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que o assassino estivesse inconsciente e sangrando no tapete persa. Donovan levantou-se, seu peito ofegando. Ele virou para Shannon. Ela estava encolhida no canto, tremendo violentamente. Ele correu para ela, deixando cair a arma, e a puxou para seus braços. Ele te tocou? Ele te espetou com aquela agulha? Não, Shannon soluçou, enterrando seu rosto em sua camisa. Ele disse que Marco o enviou. Ele me chamou Helena. Donovan ficou imóvel. O abraço apertou, tornando-se protetor, possessivo. Marco, ele sussurrou em seu cabelo. O nome era uma maldição. A porta se abriu novamente. Adrian e 4 guardas correram para dentro, armas em punho. Chefe, nós ouvimos tiros. Leve esta peça de lixo para o porão, Donovan disse, gesticulando para o assassino inconsciente. Mantenha-o vivo. Eu quero descascá-lo lentamente. E Marco? Adriane perguntou, olhando para a carnificina. Marco está atualmente na ala oeste, Donovan disse, sua voz caindo para uma temperatura que poderia congelar o inferno. Selo as saídas. Ninguém sai. Nesse momento, Dor Evans correu para o cômodo, acenando com um tablet. Ele parou, vendo o sangue, o vidro estilhaçado e a mulher soluçando nos braços de Donovan. Donovan, Evans ofegou. Os resultados, o DNA. Donovan olhou para cima, seus braços ainda enrolados em Shannon. Me diga. Evans olhou para Shannon, seus olhos arregalados de admiração. É uma correspondência de 999 a 999%, Evans disse. Não é um irmão, não é um clone. Donovan é Helena. Ela está viva. Donovan fechou seus olhos. Uma única lágrima, quente e pesada, escapou e traçou através da mancha de sangue em sua bochecha. Ele enterrou seu rosto no pescoço de Shannon, respirando seu cheiro. O cheiro que ele tinha lamentado por 730 dias. Bem-vinda ao lar, Hermore, ele sussurrou. Shannon não se afastou. A palavra destrancou algo profundo em seu peito. Uma memória de calor, de segurança, dos braços deste homem. Donovan, ela sussurrou de volta. Mas a reunião foi interrompida pelo som de uma explosão. O chão sob eles tremeu. Os alarmes começaram a berrar. A ala oeste! Adrian gritou, olhando para seu fone de ouvido. Explosão na ala oeste. É Marco. Ele está tentando correr. Donovan rosnou. Ele se levantou, puxando Shannon com ele. Ele entregou a ela uma arma sobressalente de seu coldre de tornozelo. Você lembra como usar isso? Ele perguntou. Shannon olhou para o metal pesado em sua mão. Seus dedos naturalmente encontraram a trava de segurança e a desligaram. Sua postura mudou, pés na largura dos ombros, memória muscular. Eu acho que sim, ela disse, sua voz roubando. Bom, Donovan disse, olhando para a porta, porque nós vamos matar meu primo juntos. A Torre Soberana não era mais um palácio, era uma zona de guerra. A explosão na ala oeste tinha desencadeado os sistemas de supressão de incêndio, enchendo os corredores com uma névoa espessa, sufocante de gás, Hellon e água. Alarmes soaram um pulso rítmico, ensurdecedor, que vibrou nos dentes de Shannon. Fique atrás de mim, Donovan gritou sobre o barulho, armando o ferrolho de sua 1911 personalizada.
Shannon Helena correu perto de seus calcanhares. Seu roupão de seda estava encharcado, grudando em sua pele, e ela tinha descartado seus chinelos, correndo descalça sobre o mármore frio e o vidro estilhaçado. A arma em sua mão parecia pesada, mas estranhamente natural. Cada passo destrancou um fragmento de uma memória, prática de tiro na casa de campo. As mãos de Donovan corrigindo sua pegada, o cheiro de cordite e pinho. "Onde está Mia?" Shannon gritou, agarrando o braço de Donovan. "Você disse que ela estava no quarto de hóspedes. Isso é perto da ala oeste." O rosto de Donovan era uma máscara de determinação aterrorizada. Maria estava com ela. Elas deveriam ter se mudado para o quarto do pânico. Eles viraram uma esquina e derraparam até parar. O corredor que levava à suíte de hóspedes tinha desaparecido. Um buraco massivo tinha sido explodido no chão, revelando o esqueleto de aço retorcido do edifício e os destroços fumegantes no andar de baixo. Marco Donovan cuspiu o nome como veneno. Ele não apenas tentou escapar. Ele tentou tirar o ar. Através da lacuna, através da fumaça, eles viram movimento. Marco estava do outro lado do abismo, flanqueado por 3 mercenários em equipamento tático. Ele parecia despenteado, seu terno caro coberto de poeira de gesso. Mas seus olhos eram maníacos, e em seus braços, gritando e chutando, estava Mia. "Donovan!" Marco rugiu, sua voz rachando. "Eu te disse para deixar isso em paz. Eu te disse que ela estava morta." "Coloque-a no chão, Marco." Donovan levantou sua arma, mas não pôde atirar. Marco estava usando a criança como um escudo humano. "Mamãe, papai!" Mia guinchou, seus pequenos braços alcançando através do vazio. Shannon sentiu uma raiva tão pura, tão quente, que queimou o último da névoa em sua mente. Este era seu bebê. Esta era a criança que ela tinha lamentado em seus sonhos por 2 anos. Marco. Shannon deu um passo à frente, nivelando sua arma. "Limpa a garganta." "Olhe para mim." Marco se encolheu. Ele olhou para ela e, pela primeira vez, verdadeiro medo cintilou em seus olhos. "Helena, você deveria ser uma pilha de cinzas. Você errou." Shannon disse, sua voz fria como gelo. "Você tentou me matar. Você tentou me apagar. Mas eu ainda estou aqui, e agora eu vou te matar. Você não pode." Marco riu nervosamente, recuando em direção à escadaria de emergência. "Eu tenho a menina. Você me atira. Eu a deixo cair pelo poço. Você quer ver se ela quica?" "Não se atreva." Donovan rugiu, pisando na beira do poço. "Afaste-se!" Marco sinalizou seus homens. "Matem-nos!" Os mercenários abriram fogo. Donovan derrubou Shannon ao chão, enquanto balas lascavam as paredes de mármore acima deles. "Vá!" ele gritou. "Flanqueie-os. Use o corredor de serviço. Eu atrairei o fogo deles." "Eu não vou te deixar. Você não vai deixá-la." Donovan olhou para ela, seus olhos ardendo com amor e desespero. "Traga nossa filha de volta, Helena. Vá!" Shannon se arrastou para trás de mãos e joelhos, então correu em direção a um painel escondido no caminho Scotting. Uma passagem de serviço que ela de repente lembrou de uma época em que costumava descer para a cozinha para lanches da meia-noite. A memória era nítida, vívida. "Eu sou Helena Santoro," ela pensou, "e eu estou vindo pelo meu sangue." Ela chutou o painel aberto e mergulhou no túnel escuro, estreito enquanto tiros irrompiam atrás dela. O corredor de serviço estava escuro, cheirando a poeira e fios velhos. Shannon correu cegamente e guiada apenas por instinto e pela planta do edifício que estava se remontando em sua mente. Ela emergiu 3 andares abaixo, irrompendo na escadaria de emergência assim que a pesada porta de aço acima bateu. Ela ouviu passos trovejando pelas escadas de metal. Marco estava fugindo para a garagem. Ele tinha um carro blindado particular esperando. Ela conhecia seus protocolos de fuga porque ela tinha ajudado a projetá-los. "Limpa-lhe a garganta." Shannon não desceu as escadas correndo.
Isso seria muito lento. Ela olhou para a lacuna central entre os corrimãos. Era uma queda reta para o nível da garagem do subsolo. Ela guardou a arma no coldre, agarrou o corrimão e saltou por cima. Ela pegou o corrimão do andar de baixo. O impacto, sacudindo seus ombros, balançou suas pernas por cima e ela caiu novamente. Era imprudente. Era insano. Era algo que apenas uma mãe desesperada faria. Ela atingiu o chão de concreto do nível da garagem, rolando para absorver o impacto. Seu joelho estalou contra o chão, enviando uma pontada de agonia por sua perna, mas ela se forçou a levantar. A garagem estava mal iluminada. No centro, um motor de Mercedes blindado rugiu a vida. Marco estava empurrando Mia para o banco de trás. A criança estava mole agora, exausta de gritar. "Ande logo!" Marco gritou para seu motorista. Shannon não gritou. Ela não anunciou sua presença. Ela levantou a arma, tomou fôlego e atirou. O primeiro tiro estilhaçou a janela do lado do motorista. O motorista caiu sobre o volante, a buzina soando uma nota contínua e lamentosa. Marco girou, puxando Mia para fora do carro e segurando uma arma em sua têmpora. "Fique para trás. Eu farei isso. Eu juro por Deus, Helena, eu pintarei as paredes com ela." Shannon parou a 10 jardas de distância. Ela estava ofegante, sangue pingando de um corte em sua testa, seus pés descalços pretos de fuligem. Ela parecia um demônio de vingança surgindo do inferno. "Deixe-a ir, Marco," ela disse suavemente. "Acabou. Donovan está vindo. O prédio está selado. Você não tem para onde ir." "Eu posso levá-la comigo," Marco gritou, recuando em direção a uma saída secundária. "Eu a trocarei por um helicóptero. Eu... Você vai morrer," Shannon interrompeu. "Bem aqui, bem agora." "Você não tem coragem," Marco zombou. "Você sempre foi fraca, Helena, brincando de trabalhadora de caridade, resgatando cães vadios. Você não tem um instinto assassino." "Eu não tinha," Shannon concordou. Ela deu um passo à frente. "Mas então você roubou 2 anos da minha vida. Você me fez uma garçonete. Você me fez esfregar pisos enquanto minha filha pensava que eu estava morta." Ela deu outro passo. "Eu não sou mais Helena, Marco. E eu não sou Shannon." O dedo de Marco apertou no gatilho. Shannon viu o espasmo em seu tendão. O tempo desacelerou. Ela caiu de joelhos, deslizando pelo concreto escorregadio de óleo. Enquanto ela deslizava, ela atirou para cima. Foi um tiro impossível, uma oração de 1 em 1 milhão. A bala atingiu a mão de Marco, a mão segurando a arma na cabeça de Mia. Sua arma caiu no chão. Ele gritou, agarrando seus dedos mutilados. Mia caiu no chão, se arrastando para longe. "Mia, corra para a mamãe!" Shannon gritou, abrindo seus braços. A criança pequena não hesitou. Ela correu pela garagem e colidiu com Shannon, enterrando seu rosto no peito de sua mãe. Shannon envolveu seu corpo ao redor da criança, protegendo-a, virando as costas para Marco. Marco, soluçando de dor, atacou sua arma caída com sua mão boa. "Eu vou matar vocês dois." Um único tiro estrondoso ressoou. A cabeça de Marco se jogou para trás. Ele desabou para trás, seus olhos olhando incessantemente para as luzes fluorescentes. Donovan estava na entrada da escadaria, fumaça subindo do cano de sua arma. Ele caminhou até lá, chutou a arma para longe do corpo de Marco e nem sequer olhou para seu primo morto. Ele deixou cair sua arma e caiu de joelhos ao lado de sua esposa e filha. "Helena," ele engasgou, envolvendo seus braços massivos em ambos. Shannon olhou para cima, lágrimas escorrendo por seu rosto manchado de fuligem. Ela beijou a cabeça de Mia, então olhou para seu marido. "Eu lembro," ela sussurrou. "Donovan, eu lembro de tudo." 3 meses tinham se passado desde a noite em que a Torre Soberana queimou, e as cicatrizes no edifício tinham sido reparadas com aço e vidro fresco. As cicatrizes na família, no entanto, estavam curando de forma diferente, endurecendo em armadura.
O grande salão de baile da propriedade Santoro era um mar de gravatas pretas, vestidos de grife e sussurros nervosos. Essa noite não era meramente uma gala, era uma ressurreição. A elite do submundo de Chicago, políticos, juízes, líderes sindicais e chefes de sindicatos rivais, tinha se reunido com o apetite de abutres, ansiosos para confirmar os rumores. Eles sussurraram que Donovan Santoro tinha enlouquecido de luto. Eles sussurraram que sua esposa era uma impostora, uma garçonete quebrada, arrastada da sarjeta para desempenhar um papel. Eles esperavam ver uma boneca frágil colada pela ilusão de Donovan. Eles estavam errados. No topo da grande escadaria, as pesadas portas de carvalho gemeram abertas. A orquestra abruptamente parou de tocar. Limpa a garganta. Um silêncio caiu sobre o cômodo, tão absoluto que o tilintar de gelo em um copo de cristal soou como um tiro. Donovan Santoro pisou na luz. Ele parecia mais imponente do que nunca. Seu smoking feito sob medida à perfeição, sua postura irradiando a confiança letal de um predador que defendeu com sucesso seu território. Mas pela primeira vez em anos, o cômodo não olhou para ele. Todos os olhos foram devorados pela mulher em seu braço. Helena Santoro não andou. Ela deslizou, seu movimento, possuindo uma graça letal que não tinha estado lá 3 anos atrás. Ela vestia um vestido de seda azul meia-noite que se agarrava à sua estrutura como uma segunda pele, o tecido caindo em cascata até o chão para esconder as fracas cicatrizes de queimadura desbotando em seus tornozelos. Feridas de batalha que ela recusou apagar. Seu cabelo uma vez mantido em um coque modesto durante sua vida como Helena a esposa e um nó bagunçado como Shannon, a garçonete agora fluía em ondas soltas e desafiadoras ao redor de seus ombros. Mas foi seu rosto que parou a respiração em suas gargantas. Era o rosto de Elelanena, sim, mas a suavidade tinha sumido. A garota ingênua que tinha sido sequestrada de seu jardim estava morta. Em seu lugar estava uma mulher que tinha esfregado pisos por salário mínimo, que tinha sido apagada e esquecida, e que tinha arranhado seu caminho de volta dos mortos com uma arma em sua mão. Ela parece diferente, um caper rival sussurrou perto da frente, seu copo tremendo ligeiramente. Ela parece com ele, seu associado respondeu, acenando para Donovan. Eles chegaram ao fundo das escadas, a multidão se separando como o mar vermelho. Donovan a levou para o centro do cômodo, sua mão repousando possessivamente na parte baixa de suas costas. Ele pegou um microfone de um trêmulo mestre de cerimônias. Obrigado a todos por virem, a voz de Donovan estrondou, ressoando do teto abobadado. Houve mal-entendidos a respeito da estabilidade de minha família, rumores de fraqueza, tragédias. Ele pausou, seus olhos escuros varrendo o cômodo, desafiando qualquer um a falar. Mas o fogo não destrói ouro, Donovan disse, sua voz caindo para um ronronar perigoso. Ele apenas o refina. Eu quero reintroduzir minha esposa, a mãe do meu cabelo, Helena Santoro. Ele entregou o microfone a ela. Helena o pegou. Sua mão estava firme. Ela olhou para os rostos das pessoas que tinham comparecido ao seu serviço memorial 2 anos atrás. As pessoas que provavelmente tinham conspirado com Marco, ou pelo menos fizeram vista grossa para sua ambição. É bom estar em casa. Ela limpa a garganta, disse, sua voz clara, imponente e entrelaçada com um novo timbre de aço. Eu ouvi as histórias que você conta, que eu estava perdida, que eu estava fraca. Ela deu um passo lento à frente, fechando a distância entre si e a primeira fila. Eu caminhei pelo inferno. Ela continuou, seu olhar fixando-se em um chefe rival que tinha estado invadindo as linhas de transporte da Santoro durante sua ausência. O homem engoliu em seco, seu rosto drenando de cor enquanto ela o encarava. Limpa a garganta. Eu vivi nas sombras. Eu tive fome. Eu fui esquecida. E eu sobrevivi. Ela deixou o silêncio se esticar pesado e sufocante.
Que isso fique claro. A família Santoro não está apenas restaurada. Nós somos evoluídos. Qualquer um que ameace esta casa, qualquer um que ouse olhar para minha filha com qualquer coisa senão respeito. Ela sorriu, mas não atingiu seus olhos. Era um sorriso de bordas afiadas. Responderá a mim. Ela entregou o microfone de volta para Donovan. Ele não falou. Ele simplesmente olhou para ela com uma mistura de reverência e admiração. Ele levantou a mão dela aos seus lábios e beijou seus nós dos dedos, uma declaração pública de seu poder. O aplauso que se seguiu foi hesitante no início, então estrondoso, impulsionado não por polidez, mas por medo e respeito. Horas depois, a música tinha desaparecido e o último carro de luxo tinha partido dos portões. A propriedade estava quieta. Donovan e Elelanena estavam na varanda do berçário, o ar fresco da noite os lavando. Dentro do cômodo, banhada no brilho suave de uma luz noturna, Mia, de 3 anos, estava dormindo profundamente, um braço drapeado sobre um grande, luxuoso pastor alemão. Donovan envolveu seus braços na cintura de Elelanena por trás, repousando seu queixo em seu ombro. Ele respirou o cheiro de seu jasmim e chuva, aterrando-se na realidade de sua presença. Você os aterrorizou esta noite, ele murmurou, sua vibração zumbindo contra suas costas. Eu acho que metade do cômodo estava pronta para jurar lealdade a você antes que a sobremesa fosse servida. Helena tocou seu pescoço. Lá, repousando contra os milhões de dólares em diamantes no brasão Santoro, estava um medalhão de prata barato e manchado. Era a única coisa que ela tinha guardado de sua vida como Shannon Foster. Eu precisava que eles me vissem, Donovan, ela sussurrou, seus dedos traçando o metal barato. Não o fantasma da esposa que você perdeu, mas a mulher que eu sou agora. E quem é essa mulher? Donovan perguntou suavemente, virando-a em seus braços para que pudesse olhar naqueles olhos azul-violeta. Helena olhou além dele, limpa a garganta, através das portas de vidro para a criança dormindo que tinha salvado sua vida com uma única palavra. Ela pensou na lanchonete, na gordura, na solidão e na bala que ela tinha colocado em Marco para salvar sua família. Eu sou a que ficou, ela disse. Eu sou a que lutou de volta. Ela se inclinou para cima, beijando-o com uma paixão feroz, reivindicadora. Eu sou inteira, Donovan. Dentro do cômodo, Mia se mexeu em seu sono. Ela soltou um longo, satisfeito suspiro e murmurou uma única doce palavra na escuridão. Mamãe. Helena sorriu, lágrimas de pura gratidão cintilando no luar. Ela descansou sua cabeça contra o peito de seu marido, ouvindo o batimento constante de seu coração. Eu sou ela, bebê. Ela sussurrou para o silêncio, fazendo uma promessa que duraria uma vida inteira. Mamãe está aqui para ficar. E essa é a incrível história de como a primeira palavra de uma menininha derrubou um império e reuniu uma família. Ela nos mostra que o laço entre uma mãe e filho é mais forte que a memória, mais forte que o trauma e certamente mais forte que qualquer mafioso limpa a garganta assassino de aluguel. Helena Santoro não foi apenas salva por seu marido. Ela foi salva pelo amor de sua filha, provando que a verdade sempre encontra um caminho para a superfície, não importa quão fundo você a enterre. Se esta história te manteve na beira de sua cadeira, por favor, clique naquele botão de curtir. Ele realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para que você nunca perca uma dose diária de drama, romance e karma. O que você faria se descobrisse que toda a sua vida era uma mentira? Me diga nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.